Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Hoje vamos dar início a mais uma nova série de reflexões e vamos dar um foco em uma mulher, a primeira mulher criada por Deus, que foi Eva. Uma mulher que tem algumas coisas para nos ensinar através da criação e da forma como Deus a criou. Vivemos num contexto histórico hoje, onde as mulheres têm liberdade para escolhas, se querem ficar em casa, se querem trabalhar, se querem ter uma dedicação completa ao profissional ou se querem ter uma dedicação completa à sua casa. As mulheres hoje têm escolhas, a própria história da humanidade nos direcionou a isso. Mas antes de qualquer liberdade de escolha, nós precisamos saber o propósito de Deus para nós, para cada uma de nós. O que Deus deseja de nós nessa caminhada enquanto estamos aqui. E a forma como Deus criou Eva, a forma como Deus nos criou, nos escolheu, tem relação com as nossas decisões. Então nós precisamos estar atentas àquilo que Deus está falando conosco, àquilo que Deus tem nos ensinado, para que assim tomemos as nossas decisões pautadas, fundamentadas na vontade perfeita de Deus para nós. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, fala sobre a criação. Deus tem um processo na sua criação, Ele não cria tudo no mesmo dia. A sua criação, ela está completa em 6 dias, no 7º dia Ele descansa, mas para cada dia da sua criação, Ele diz que era bom tudo o que Ele criou. Mas no 6º dia, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz que era muito bom. Por isso, na criação de Deus, no processo que Ele desenvolve nessa criação, porque Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de ensinamento, de crescimento para a nossa vida. Ele diz que tudo era bom, mas quando nos criou, Ele diz que era muito bom. Por isso nós somos criação perfeita dele, criação da sua vontade, criação para um propósito. E no versículo 26 do livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele então continua a falar que precisamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. Nós não podemos nos esconder por trás dessa criação. Ele nos fez, Ele te fez, Ele me fez. E ele continua dizendo aqui no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea nos criou. Deus nos criou à imagem de Deus. Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou para adorar o nome dele. Deus nos criou para honrá-lo. Deus nos criou para termos ações enquanto aqui estamos, para honrar o nome dele. Deus nos criou com uma responsabilidade para levar o evangelho a outras pessoas. E ele continua a dizer no versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos criou e nos abençoou. Somos abençoadas por Deus porque Ele nos criou. E entre os versículos 29 e o versículo 30, Deus diz assim: E eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Nós somos criadas por Deus, nós somos abençoadas por Ele, e nós somos supridas pelo Pai. O Senhor não nos criou para nenhum propósito. Ele nos cria para propósitos, e dentro dos propósitos, Ele nos abençoa e nos supre. A palavra de Deus diz que não podemos estar ansiosos por coisa alguma.
porque Deus, Ele nos supre. Há momentos na nossa vida em que não entendemos nada do que esteja acontecendo, nos sentimos totalmente desamparadas. Mas essa não é uma verdade, porque você pode se sentir desamparada pela situação financeira, desamparada por relacionamentos, desamparadas pela situação da qual você vive, com as pessoas ao seu redor, com o seu trabalho, mas por Deus, você jamais será desamparada. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo mendigar o pão. O Senhor te supre. A palavra nos diz também: procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. As suas necessidades serão supridas. E a palavra de Deus diz isso aqui neste versículo. Por isso precisamos acreditar na palavra de Deus, acreditar no que Deus tem falado conosco, porque Ele nos criou. E quando Ele nos criou, Ele disse: é muito bom, como está no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a noite, o dia sexto. Você é considerada uma pessoa muito boa por Deus, uma criação perfeita para Ele, em cada detalhe da cor dos seus olhos, dos seus cabelos, da sua forma. Você é perfeita para Deus e você precisa se sentir assim, perfeita, amada, porque Ele não cria para o acaso, Ele cria para o propósito. Mas desviamos os nossos caminhos por livre e espontânea vontade, por justificativas que colocamos na caminhada, que vamos falar um pouquinho sobre isso nas próximas reflexões. Mas a verdade é que Ele nos criou e Ele considera a criação dele muito boa. Ele nos abençoou e Ele nos supre em todas as situações. Fique com essa palavra. Internalize quem é Deus na sua vida, internalize o que Ele fez por você, internalize que Ele te criou, que Ele te abençoa e que Ele te supre. E nos próximos dias entraremos em mais algumas reflexões a respeito da criação de Deus, a respeito de você, que é uma mulher criada por Ele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.